Ele não. Bom dia! Bom dia, sábado 3 de junho de 2023, direto de Encantado, a terra do maior Cristo protetor do mundo, sob a proteção de Deus, enquanto não formos censurados, estamos iniciando mais um Ele Não. Como prometido, especial Venezuela. E por compromissos profissionais, o programa hoje não é ao vivo, nós gravamos durante a semana, né, na segunda-feira, e por ironia do destino, foi o dia que nós recebemos a visita do ditador moderno, de acordo com a Globo, né? O ditador Nicolás Maduro, ele que chegou pela madrugada com honras militares, né? Fazendo com que Caxias se revirasse no caixão. E teve encontros com Lula aí, mostrando, primeiro, Gilmar Facchini, que o TSE terá muito que explicar. E segundo, que todos nós continuamos sendo feitos de bobos. Como todos os sábados, Davis Fac, muito bom dia, Davis. Bom dia, Éder, Gilmar, Gustavo, nossos queridos amigos e hoje em especial Gerson, né? Muito obrigado pela presença, vai abrilhantar com seu conhecimento aí esse programa que coincidentemente veio na semana madura. Semana madura. Gilmar Facchini, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tem um assunto, né? Bom dia, Éder, Davis, Gustavo, Gerson, os amigos que nos acompanham todo sábado. Gilmar tem que respirar muito. Respira fundo, né? O que está acontecendo não dá para acreditar. Nós conseguimos ver o nosso querido exército bater continência para um narcoditador, genocida, assassino, né? Um presidente da República, um ex-presidiário, nosso presidente da República, receber com honras, né? Como chefe de Estado, um narcoditador, né? Um traficante, um assassino, torturador, né? Que as pessoas estão fugindo do país por passar fome e aí a gente tem que assistir essa cena deplorável que, infelizmente, nós vamos passar durante esses 4 anos se esse governo persistir, né? Vamos explorar esse assunto. Gustavo Ghislene. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Eu considero hoje pauta imperdível, né? Primeiro, o Brasil recebe um ditador, recebido pelo presidente da nossa nação. A gente vai hoje falar sobre as similaridades da democracia brasileira e da venezuelana, né? É isso, Gerson? Similaridades é bom, né? Gostei do termo, adorei. E vamos lá que o assunto é bom, ó. Vai sair faísca hoje, eu prometo. Fica com a câmera aí, Gustavo. Tá. Quero dar um oi também pro Neco Bev, que tá aqui hoje, acompanhando o Gerson. Vem pra frente um pouquinho, né? Aí, ó. Ah, oi ali, Mais ó. um pouquinho. Mais pra frente. Aê! Ele que tá de aniversário hoje, Paulo. Aniversariante do dia. De presente, tu recebeu a visita do Maduro na tua terra. Que homenagem, hein? Que beleza. Que presente, hein? Mas nós da Venezuela do Sul somos anfitriões e nós do Ele Não também. Estamos recebendo aqui Gerson Bonfantini. Muito bom dia, Gerson. Prazer te receber mais uma vez. Davis. Eu que agradeço, bom dia a todos. Muito obrigado por aceitar uma pauta desse tipo, né? Eu acho que isso é importante a gente tentar entender o que está acontecendo em volta, pelo menos tentar entender, né? Nós somos aqui conhecedores de tudo a fundo. Eu sempre coloco que a informação que nos chega é muito pequena, mas a gente pode pelo menos entender um pouco da história. Eu acho que isso vai ser o mais importante. Quero falar um pouco de história aqui também, né? O que se caracteriza você ter um país como a Venezuela, que é uma coisa absurda, é a maior reserva do mundo de petróleo, tem 18% do petróleo no mundo está na Venezuela, ainda a ser descoberto, né? Porque tem questões na área amazônica, que eu não preciso nem dizer o motivo pelo qual um estado como Roraima é tão questionado, mas não vamos entrar nisso.
mas acho que cabe tentar entender. E o segundo país que tem maior reserva do mundo se chama Arábia Saudita. E eu não preciso nem dizer a condição econômica de povo que vive os árabes e a Venezuela, que é um verdadeiro absurdo. O que esse país está hoje, a situação que está hoje. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E eu já quero fazer uma pergunta em cima disso, e tu já pode esclarecer muito para o nosso público, e depois a gente faz então essa recuperação cronológica para compreender como chegou nesse ponto. O Lula disse que a Venezuela tem sido vítima de narrativas pelo mundo, que dizem que é uma ditadura, que falam que há tortura, que não há liberdade política e que eles precisam desfazer essas narrativas. O que tem de narrativa e o que é verdadeiro do que se fala da Venezuela como ditadura? Vamos lá. Eu acho que é importante esclarecer algumas coisas. Quando você estuda o desenvolvimento econômico de qualquer país, de qualquer região, existem algumas coisas que são importantes para entender. Você pode ter um desenvolvimento econômico tendo uma ditadura, ou um grupo que comanda e o resto obedece. Por sinal, na história do ser humano isso é bastante comum, é até mais comum. A democracia é um evento que tem aí 200, 300 anos no máximo, a democracia é moderna, né? E o restante normalmente são ditadores, monarcas, reis, imperadores que comandam. Então, isso você pode ter essa figura de comando centralizadora. O problema é como ele comanda, qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que o povo do seu país, da sua região, cresça junto, melhore ou piore. Porque vamos pegar o Império Romano, que é muito interessante estudar. Você tem imperadores como Júlio César, que fez com que o Império Romano florescesse. Você tem cidades como Roma, que tinha 1 milhão de habitantes há 2.000 anos atrás. E funcionava perfeitamente com sistema de esgoto, com comércio, com uma estrutura social. Claro, existia questões de escravos e tudo, mas no geral era uma cidade pujante e uma cidade que a população romana se beneficiava disso. Mas você também teve imperadores como Calígula e Nero que destruíram a sociedade. Então, nesse sentido, a questão de ser um comando totalitário, ele é no mínimo questionável, sim, mas a questão é, o povo, ele se beneficia ou não? Na Venezuela é muito claro. É só você perguntar para qualquer rapaz, qualquer moça, ou qualquer pessoa que está aqui no Brasil e é venezuelano, por que eles estão aqui, eles vão te dizer, eu não tinha o que comer, eu não tinha mais nada, eu estava vivendo uma situação de extrema pobreza, num país que tem a maior reserva do mundo de petróleo. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, a narrativa, ela se desfaz aí. Ou seja, você não tem uma estrutura voltada para dar suporte à sociedade, fazer com que o ser humano, o cidadão venezuelano, cresça. E é aí que a gente vai depois conversar um pouco, porque nós, na América do Sul, temos essa característica de ditadores e ditadores de extrema violência e de ditaduras de perseguição, que é muito problemático, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Gilmar, é revoltante quando nós vemos o Lula rir do sistema eleitoral brasileiro, rir dos eleitores que foram contrários a ele, a partir do momento que ele diz que ele teve problemas por afirmarem que ele era amigo do Nicolás Maduro, reafirmando essa amizade depois do papelão que o TSE fez de tirar todas as campanhas publicitárias do candidato Bolsonaro quando não denunciava, quando ele apenas mostrava essa relação fraternal que hoje ficou consolidada com a chegada do Maduro ao país. Na verdade, o Lula expôs o crime cometido pelo TSE. Eu gostaria de saber se o STF vai fazer alguma denúncia, vai incluir o TSE naquele processo das fake news, né? Mas o Lula expôs. Foi um crime que o TSE fez. Na eleição mais vergonhosa da história do Brasil. Eu acho que não teve nenhuma eleição tão vergonhosa. Um lado podia tudo e o outro lado simplesmente não podia nada. Tu não podia falar sobre fatos históricos. Tu não podia dizer que a pessoa botou um boné que ele botou, a pessoa, tu não podia republicar. Tu não podia expor um vídeo que ele tinha gravado um mês antes. Então, e ele confessava que era amigo do Maduro e da Nicarágua, do Ortega. Ortega. Ele confessava, ele falava isso abertamente
e o outro lado foi proibido de replicar, né, de mostrar essa amizade, e o Lula agora expôs isso. Né? Ele expôs que o TSE foi tendencioso no processo eleitoral, ou seja, o processo eleitoral não teve lisura, né? Mas eu queria só para completar essa questão aí das narrativas aí, para a gente entender um pouquinho, né, do que se passa na cabeça do Lula. Veja que ele passou o tempo inteiro falando sobre narrativa. Não importa os cadáveres da Venezuela. Para ele, aqueles cadáveres são narrativas. É só... Tu tem que construir... Ele, resumindo, né? Ele falou para o Maduro, tu tem que construir uma narrativa que acabe com o que estão falando sobre a Venezuela. E não acabar com o que ele está fazendo. Ele não disse que era para parar de torturar pessoas, ele não disse que era para parar de matar, não disse que era para parar de caçar adversários. Não. Tu tem que só que mudar a narrativa, que foi o que eles fizeram com ele. Eles só construíram uma narrativa diante dos crimes todos que ele cometeu. Então ele estava aconselhando que fizesse a mesma coisa, esperando que o mundo todo fosse, né, se comportasse como é o eleitor brasileiro ou a justiça brasileira. Né? Antes de passar aqui, quero fazer uma pergunta para o Davis. Davis, hoje a Venezuela tem uma população com 94% dos seus integrantes abaixo da linha da pobreza. Mas o Lula não vem provocando de hoje. O Lula, quando voltou, quando saiu da cadeia, no seu discurso memorável, disse: eu estou voltando mais maduro. Mais maduro. Mais maduro. Ele repetiu 3 vezes essa palavra. Ou seja, ele está pavimentando o caminho para o Brasil virar uma Venezuela. A gente sempre falou, né? E nós falamos no programa passado, volto a reforçar. Tudo que está acontecendo a gente falou. E estava claro, não precisava não somos especialistas, nós somos aqui amigos que a gente vem debater. Então tu não precisa ser especialista para saber o caminho que a gente está trilhando. E o momento que o Lula recebe um ditador e ele fala de ele ter narrativas, não é mais a verdade. A eleição passada, que foi suja, foi tudo em cima de narrativas. A imprensa colaborou massivamente para isso, né? E agora, no discurso do presidente, ele vinha falar que a Venezuela tem que mudar a narrativa para contra-argumentar, esconder, acobertar os horrores que estão lá. Pessoal, foge de lá massivamente. Eu gostaria de contribuir um pouquinho para isso, lembrando alguns fatos históricos, né? Eu não sou professor de história, mas a gente trabalha com essa área de gestão, principalmente de desenvolvimento, e meu mestrado foi na área de economia e desenvolvimento. Se busca entender outros processos que seriam similares. Você vai encontrar modelos muito similares com o fascismo. O que tem por trás do fascismo? Por trás do fascismo, leia-se fascismo e nazismo, você tem uma construção da necessidade que é esconder a verdade e trabalhar esse conceito de você construir a tal da narrativa. É por isso que hoje se usa muito essa expressão narrativa, porque a narrativa ela não necessariamente é verdadeira. Por não ser verdadeira, você pode esconder aquilo que você quer falar. Então, aí vem a famosa frase do Goebbels: uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade. Da onde vem isso é todo o grupo da indústria cultural que o socialismo se aproxima. Por isso que quando se fala que a direita é fascista, é uma grande mentira, porque na realidade você tem um tripé aí. Você tem, de um lado, o liberalismo, de outro lado, o socialismo e de outro lado, o terceiro ponto, o fascismo. A diferença que tem entre esses três é que um é democrata e os outros dois são totalitários. É aí que nós temos que cada vez mais direcionar para onde nós vamos chegar. O totalitarismo aproxima a esquerda do fascismo, do nazismo. Aproxima a esquerda porque são ambos, o Estado comanda, o indivíduo obedece. Foi por isso que logo no começo eu coloquei os estados totalitários. E toda a discussão daqui para frente é o quanto vai ser imposto para nós um Estado totalitário aonde nós vamos perder a democracia se nós não fizermos nada. Essa é a grande discussão. O resto, pessoal, não é narrativa, não é nada.
é só simplesmente sonho de achar que tu está vivendo um mundo que não é mais verdade. Tá? A questão toda é o quanto e qual a velocidade com que eles vão implantar o processo totalitário no Brasil. Tá? A minha pergunta é nesse sentido, Gerson. Muito se disse na eleição que o Brasil não chegaria a uma Venezuela. Sim. Quais são os passos que te levam a crer que nós podemos chegar? Como foi a evolução da Venezuela que tu percebe que hoje já está acontecendo no Brasil? Bem, a primeira coisa é a cultura. Eu canso de dizer, por que isso não... Não, até pode ocorrer, né? Se tu pensar, não tem parte do planeta que não teve estado totalitário. Mesmo culturas extremamente fortes, como são as culturas europeias, dando exemplo de Alemanha e Itália, você teve sistemas totalitários, né? A Inglaterra já foi totalitária, a França já foi totalitária. Então, quer dizer, isso faz parte do ser humano. A questão toda é a seguinte, a nossa cultura que ela é baseada numa elite que não abre mão do seu poder. Se você pegar a Venezuela, você vai ver que tem uma elite que comanda lá. Porque você tem loja da Ferrari em Caracas, ainda. Porque tem uma elite. Tem uma elite. Tem pessoas que têm condições de comprar Ferrari. Ah, mas a Venezuela não. Nós falamos 94. E os outros 6? Os outros 6 estão muito bem. Né? Bingo. Muito bem. Então, aonde eu quero chegar com isso é que se você pegar, vamos pegar a questão do orçamento, não importa se é secreto ou não está sendo distribuído bilhões, para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo essa montanha de dinheiro? Está indo lá para a pessoa que precisa? A gente está vendo que vários programas sociais estão sendo cortados. Então, a grande questão que a gente vai vivenciar daqui para frente é quem vai comandar esse processo totalitário no Brasil? Para mim já não é mais nem quando, é quem. Se vai continuar sendo esse grupo ou se tem um grupo maior que esse grupo. Essa é a grande discussão. Porque, vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Se a gente pudesse ter poder, o que nós faríamos para acabar com esse processo que está se caminhando para o totalitarismo? Ou, como já dizem alguns, que nós já estamos vivendo um processo totalitário, né? Estamos vivendo já um processo totalitário. Sem dúvida. Qualquer um de nós 4 aqui, ou mesmo os 4, pode ser ali na frente e peso, porque nós estamos falando aqui. E nossa fala é pública. Nós podemos pagar um preço muito alto por causa disso. E isso é que a gente tem que entender, que o que nós estamos fazendo aqui hoje já corre risco. Eu não tenho mais direito à opinião. E se eu não tenho mais direito à opinião, isso é uma sociedade totalitária. Não é uma sociedade democrática. A democracia, se a gente tivesse um score aqui de 0 a 100, nós vimos ver que nos últimos 10 anos ela caiu de, vamos dizer, 80, 90, 100% de democracia não existe em nenhum lugar, talvez nunca exista, mas tudo bem. Vamos imaginar os democratas. Estava no mundo real. Uma situação no qual a gente tinha, digamos assim, uma certa liberdade, vamos dizer assim, certo? Que estava em torno de 70%, 80%, um número, né? Hoje não está nem em 30%. Uma coisa é nós aqui conversarmos entre nós e tendo mas se isso aqui se repercutir e tiver 1 milhão, 2, 10 milhões de views, nós estamos ameaçados. Mas uma conversa de WhatsApp que é privada, tu está ameaçado de ser condenado. Mas não só é mais vazar privado, né? Não é mais privado, né? Deixou de ser. É só ela vazar, virou um crime. Né? Um programa que a gente precisa, que a gente tem que salientar muito é o seguinte, né? Um programa de televisão como o nosso, um programa de opinião como o nosso, ele é baseado em opiniões. Nós não estamos aqui fazendo ofensa pessoal. Quando a gente critica o sistema, a gente critica lá o STF, pelas decisões do STF. Tem lá seus ministros, tem seus problemas, mas, via de regra, a gente tem criticado o sistema. É a opinião de cada um de nós. Mas agora o Alexandre de Moraes, principalmente, ele começou a confundir tudo. Ele discordar ou ele se sentiu ofendido pessoalmente e ele manda prender. Né? O Daniel Silveira está preso por palavra.
traficantes são soltos na audiência de custódia, com 290 quilos de cocaína. E uma pena do Daniel Silveira que nem existe no processo penal. A e mais juíza ainda, Ludmilla perdeu o emprego por emitir uma opinião e não criticar. exatamente. Qual é a diferença, desculpe, Gilmar, qual é a diferença entre nós e eles? Eles têm mais visibilidade. Claro. Se a gente tivesse uma visibilidade, não digo nem igual, mas próxima, muito provavelmente nós não estaremos aqui fazendo esse programa hoje. Certo. Isso é totalitarismo. Exatamente. No momento agora, pela nossa, de certa forma, irrelevância. Sim, mas vamos ser sinceros. Na divulgação. Mas a partir do momento que começar a incomodar, cala aquele pessoal, né? O do Daniel Silveira, só para complementar, além de não estar no Código Penal, tem os mecanismos legais hoje, né? Se sentiu ofendido, vai lá, processo, calúnia e difamação. Tem diversas pessoas sendo indenizadas quase todos os dias aí por calúnia e difamação, né? Danos morais, sei lá. Ele mesmo ganhou 50 mil reais do Roberto Jefferson. Esse é o mecanismo legal para combater isso. E não está nem previsto, vamos supor que no crime que ele diz que cometeu, que seria calúnia, injúria, não sei, nem prevê prisão para isso. Não há crime de ameaça não... É indenização. Eu acho que vocês estão colocando uma coisa que... Eu vou fazer o papel agora do ouvinte, da pessoa que participa do outro lado. Se eu tivesse que pensar assim, tá, mas como é que eles conseguem fazer isso? Como é que chegou a tal ponto que uma pessoa tem tanto poder assim, que está acima de qualquer outro e por uma situação ele se impõe? É o que a gente chama de imperador. O que é um imperador? É aquele que está acima de tudo e de todos. Sabe por que ele chegou nesse ponto? Vamos. Porque aqueles que já começaram a sofrer com as suas sanções, como o Deltan Dallagnol, ficavam em silêncio porque não gostavam do Bolsonaro e apoiavam essas atitudes tentando justificar o injustificável porque agredia um grupo político que era opositor deles. Perfeito. E aí deram poder. E os mecanismos de proteção para que isso não acontecesse foram todos desativados, né? O presidente do Senado foi colocado lá para ser um fantoche do sistema, né? E aí o que o Éder coloca é importante para que quem está do outro lado entender, e a relevância é que a gente não pode existir, né? Tá à vontade. Eu quero... Vamos voltar aqui para a Venezuela do Norte. Nós acabamos ficando aqui na Venezuela. Nós íamos pro sul. Vamos voltar. Ponte aérea. A Venezuela sempre foi um país, né? Nunca foi um país considerado rico de primeiro mundo, mas sempre foi um país com muitas condições pelo petróleo, um país com muito capital. A indústria também estava começando a investir. E me parece que quando o Chávez assume, ele toma conta da petrolífera, PDVSA, e acaba tendo intervenção nas empresas. Ele intervém nas multinacionais, algumas vão embora. Isso ainda não está acontecendo no Brasil. Mas a intervenção na petrolífera nós já tivemos. Já foi um modelo que o PT utilizou durante o petrolão aí com a Petrobras. Como que a Venezuela reagiu a isso? Eles conseguiram reagir? Porque aí teve o Guaidó que assumiu, teve Ele nunca assumiu, né? Não assumiu, né? Ele tentou assumir na Assembleia, né? Teve como é que é o nome? O Leopoldo... Se tu não lembrar do nome, não vai ser nós que vamos lembrar, né? O Éder sabe dos nomes. Como é que é o nome do outro rapaz que inclusive foi morto, né? Sim. Foi morto lutando... Gerson, explica o que era a Venezuela antes, como era eu acho da gente podia... e depois quando deu essa virada, porque as pessoas que nós entrevistamos aqui, já 4 venezuelanos, 5, todos eles foram unânimes de que eles foram seduzidos. Por o quê? Por um assistencialismo, por um fique em casa que o governo te dá assistência, mas um dia acabou o dinheiro. Leopoldo Lopes. Isso mesmo. Isso, a época do Chávez foi uma época boa no início, né? E quando acabou o dinheiro, acabou o amor. Isso é o retrato de quem a gente já entrevistou. Eu tive funcionários venezuelanos
né? Que retrata isso aí, porque o Chaves vendeu um sonho, que até então no começo foi muito bom. Que era o dinheiro dos Exatamente. outros. Gastou o dinheiro. E acabou o dinheiro, acabou o amor, né? E o Maduro daí entrou com a mão firme. Né? Eu vou fazer duas colocações que eu acho que são importantes. Uma, vou responder o que o Éder perguntou, e depois eu vou falar um paralelo com a política internacional, que tem a ver com uma mudança também da política internacional. Né? Vamos lá. A Venezuela, sim, já foi o quarto país mais rico do mundo na década de 50. Na década de 80 era o país que mais consumia uísque no mundo, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, a Venezuela era famosa por ter as mulheres mais belas do mundo. Isso é outra coisa importante, né? Ela era famosa porque as venezuelanas se preparavam e tinham todo um ritual para chegar, e elas venceram várias vezes o Miss Universo. Muitas vezes. Então a Venezuela se caracterizava por ser uma espécie de país desenvolvido no terceiro mundo, na América do Sul. Né? Tinha condições econômicas, um país que tinha recursos naturais. A gente fala muito do petróleo, mas a Venezuela tem ouro, tem prata, tem uma série de outros recursos minerais e vegetais, né? A floresta amazônica. A bacia do Orinoco é a maior reserva do mundo hoje de petróleo. Mas a Venezuela, ela tem uma caminhada que nós não podemos esquecer, que a Venezuela, ela nasce de Simão Bolívar, né? Isso a gente tem que lembrar um pouquinho. A gente tem que separar. É que nós brasileiros somos portugueses de origem, e nós, digamos, de certa forma, não entendemos a lógica latino-americana, principalmente sul-americana, que é uma lógica espanhola, ibérica. Né? A lógica ibérica é muito diferente da lógica portuguesa. A lógica portuguesa é uma lógica burocrática. A lógica ibérica é uma lógica baseada em lutas. Né? Não esqueçamos que eles foram dominados e foram invadidos pelos muçulmanos, e durante séculos eles tiveram essa mistura, esse envolvimento que ajudou em alguns pontos, mas tiveram reis e monarcas extremamente violentos. A Inquisição espanhola foi, se não a pior Inquisição, certamente entre umas 2, 3 piores Inquisições. Eles fizeram horrores lá, horrores. Então isso molda a cultura de um país que é a Espanha, que é diferente de Portugal. Isso é outra coisa importante, a gente não estuda isso nas escolas, infelizmente. Tá? O português tem os seus problemas, sim, como qualquer outra cultura, mas é um povo muito mais receptivo. Ele é muito mais, digamos, até porque não esqueçam que quem recebeu os judeus que eram perseguidos pela Inquisição foram os portugueses. Tanto que eles eram chamados cristãos novos. Certamente aqui nós temos sangue judeu. A probabilidade é quase que 100%. Se a gente tem origem açoriana, origem portuguesa, nós temos uma grande chance de ser cristão novo também. Famílias como da Silva, não precisa dizer mais nada, né? Tem origens, né? Silveira, Pereira, normalmente nomes associados a mata, né, a natureza, tem uma boa parcela deles, são cristãos novos. Onde é que eu quero chegar com isso? Então, nós temos um povo mais belicoso, que é o espanhol, tem uma característica, é só prestar atenção. Se fala muito, né, que nós portugueses matamos os índios, né? Claro, fizemos muitas atrocidades, mas nem perto do que os espanhóis fizeram. Mas nem perto, pessoal. Se você for estudar um pouco, você vai apavorar. O que eles fizeram com os povos ameríndios, né, os pré-colombianos, é um troço absurdo. Isso aí não precisa nem... É só entender um pouco que houve uma... Tanto que, de certa forma, você tem aí um processo de quase que eliminação. Nós aqui ainda preservamos os índios por vários fatores. Então, quando eu ouço muitas vezes as pessoas falarem, não, separa as coisas. O português tem sim essa situação, nós tivemos, e hoje é uma discussão, eu não quero discussão ideológica, eu quero discussão histórica. Né? Nós conseguimos, de certa forma, nos
nos aproximarmos e até tivemos. Nós temos o caboclo, nós temos o mameluco, nós temos o mulato, nós temos isso. A colonização portuguesa propiciou essa miscigenação. Bingo. Enquanto outras colonizações... Não. Por isso não que o racismo não é tanto no Brasil como é em outras Exatamente. Eu não gosto de entrar na questão ideológica, porque hoje em dia se usa as minorias como pauta de posicionamento ideológico, principalmente a esquerda é campeã de fazer isso. Mas voltando então, nós temos a Espanha que dominou essa região e criou um processo de vassalagem, né, usando a expressão típica da monarquia, que é aqueles que estavam no poder e os que não estavam no poder, mas estavam próximos do poder. E na América Espanhola se chamou crioulos, que é diferente do nosso crioulo aqui, que é outra nossa expressão aqui. Eles têm a expressão, o crioulo, que é esse misto, e principalmente aquele que não está na elite, mas gostaria de estar. E Simão Bolívar era essa figura. E quando você começa a traçar o perfil dele, você vai entender o porquê que ele buscava a independência. Era uma questão de ego, de um imperador do século XVI. Ou seja, 17, por isso, não me falei a memória. O que vai você ter para essa figura? Ele acabou se tornando uma figura no qual ele é ídolo e ao mesmo tempo um carrasco. Obrigado, Gustavo. Ele tem essa figura. E essa figura é o famoso Simão Bolívar, o libertador das Américas, libertadores, tem toda essa narrativa, olha as palavras como começam a se unir, tá entendendo? Que tu cria um herói onde você não tem um herói. Você tem alguém fizeram que com o Lampião, né? Exatamente, como fizeram com o Lampião. Exatamente. Você tem um ditador, você tem uma figura extremamente violenta, que tentou reconstruir o norte da América do Sul. Nós tivemos outros, Artigas aqui na Argentina e tantos outros, as figuras assim. Isso é muito comum da América Espanhola. Esses embates, essas brigas, que na América Portuguesa também teve, vamos ser sinceros, mas não tanto. Por quê? Porque nós tivemos outro tipo de forma de... O país era maior, a quantidade de portugueses era menor, uma série de outros fatores aí que vão fazer essa diferença. Isso é importante para a gente fazer esse pano de fundo e dizer quem é o Simão Bolívar, que é o grande herói do Maduro, do Chávez, que na realidade de herói não tinha nada. Mas Gerson, o espanhol é mais sanguíneo. Eles tentaram impedir essa ditadura chavista. Quando perceberam onde estavam, tentaram impedir, especialmente depois com Maduro, estão sendo repreendidos. E tem relatos, né? Eu não posso dizer que reza a lenda, porque tem muita força que pode realmente ser verdadeiro esse depoimento, de que as milícias organizadas pelo governo acabam dispersando os manifestantes com tiros. Então os manifestantes estão lá lutando, gritando na praça pública, daqui a pouco passa uma motocicleta com 2, 3 milicianos e fuzilam e as pessoas acabam sendo reprimidas. Você consegue chegar aqui, não há comida. Então isso aqui realmente é o que tu acabou de falar. É a repressão, a fome. Agora que vamos trazer então para o século XX. A minha pergunta é nesse sentido, já pode até fazer essa retrospectiva. Nós não temos esse instinto. Se eles não conseguiram, nós que somos um povo pacífico, tá um topá de cal em cima. A probabilidade do Brasil de ser mais ordeiro na hora da ditadura, só o tempo vai dizer. Mas a nossa cultura realmente é uma cultura de jacatatu. O que é cultura de jacatatu? Nosso Monteiro Lobato explicou bem isso. É uma cultura assistencialista. É uma cultura que não tem esse ímpeto. É uma cultura que acha que Deus fez ele ser assim, ele tem que ser assim pro resto da vida. Que é um pouco diferente da cultura do Sul. Aí nós vamos entrar em Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, que ele diz que o Brasil do Sul é diferente do resto do Brasil. É por isso que se você olhar em termos culturais,
você vai ver que o Sul tem uma dinâmica econômica, social e política diferente do Ainda restante. tem isso? Mas claro, mas talvez é mais evidente agora do que antes. É muito mais evidente agora do que Temos antes. soluções, então. Temos aí. A questão toda, sim, a questão é o prazo. Nenhuma ditadura ela permanece. Ou ela destrói completamente o seu povo, ou ela é substituída mais à frente. A questão é tempo, né? Talvez, será que nós vamos ver isso? O que o Éder traz aqui, aí é preocupante. E o estrago, né? Exatamente. Aí é preocupante o que eu ia chegar agora. Por que acendeu o Chaves? Porque o Maduro é só Sim. o boneco do boneco. Falando em boneco, ele mandou fazer 12 milhões de unidades de boneco do Super Bigode e distribuiu para as crianças. Acha o boneco aí, Gustavo? É Deve ter um boneco na internet. benevolente ele. Não, é verdade Um mesmo. pedaço de carne ele não distribui, né? Mas esse Mas não. ele vai lá no restaurante do cara que larga Do o turco? salzinho lá do turco. Ele vai, né? Mas o que o Éder coloca, e acho que é importante a gente entender, agora vamos pro século XX. E o boneco do Super Bigode? Não, Meu Deus. nem bota no ar que não. Não, pelo amor de Deus. Derruba o canal. Aí não dá. Mas voltando a essa questão aqui que o Éder provoca, e acho que é importante, por que acontece o fenômeno Chaves? Por que acontece o fenômeno Chaves? Porque há um processo de falta de influência dos Estados Unidos nas questões políticas da América do Sul. A partir de década de 80, 90. A grande pergunta, eu gostaria que alguém tivesse, e aí tu levantou essa questão antes, né? É que, se você prestar atenção, os Estados Unidos, outro dia eu estive aqui, a gente comentou um pouco sobre isso, os Estados Unidos ele vem influenciando, assim como qualquer outro país que comanda, né? A Roma fazia isso, tantos outros impérios, Império Inglês, bom, a famosa Guerra do Ópio na China foi provocada pelo Império Inglês. E assim vai. Eles, como impérios, eles se acham no direito de influenciar os outros. Só que qual é a diferença do império do Ocidente norte-americano e do império do Oriente, o império normalmente socialista, seja ele da Rússia, ou antiga União Soviética, ou da China? É que você tem um princípio da democracia, ou seja, a livre iniciativa, o espaço democrático, as discussões. Eles sim têm o poder deles, mas digamos, eles deixam você com uma certa liberdade social e econômica, fazendo com que você tenha até a possibilidade de romper com eles e crescer. Como aconteceu com vários países, a Coreia do Sul, Japão e tantos outros que você pode citar aí, que cresceram sim, se desenvolveram à revelia do próprio imperador, de quem comandava. O outro lado não, o outro lado busca sempre a subserviência. E aí, esse grupo que está aí, que normalmente tem esse viés de esquerda, eles acabam entrando na sociedade e tomando poder. Só que aí, o que faria o lado ocidental? Intervinha. Ao intervir, ele dava chance para quê? Para que isso não se perdurasse. Porque a pergunta que se faz, mas uma coisa, o Lula do primeiro mandato, por que é tão diferente do terceiro mandato? Porque a política externa é outra. No primeiro mandato, o próprio Chaves era outro. Se você pegar o Chaves no início, vocês falam de benefício, sim, porque na realidade era isso. Os Estados Unidos tinham interesse com a PDVSA. Tinha interesse, e tem até hoje. A pergunta é por que eles saíram fora? E hoje deixaram nós, América do Sul, ao nosso bel prazer, vamos dizer. Abandonado. Não, abandonado não, porque o outro lado está sendo muito bem anunciado. O outro lado está sendo muito bem assessorado em termos econômicos, tudo. E aí vem uma coisa que preocupa, que você citou há pouco, a questão da violência, né? O Flávio Dino insiste em ter uma Guarda Nacional. Sim. E aconteceu a mesma coisa com o Chaves. As Guardas Nacional têm essa função. Tem a função de dar... O que é a Guarda Nacional? Nada mais é do que os mosquiteiros do rei. O que são os mosquiteiros do rei? São aqueles que protegem o rei, para ele não sair de lá. O Biden não está fazendo por acaso, né? É caso pensado, né?
a nova ordem mundial não quer mais que nós tenhamos superpotências. Eles falam abertamente. Sim. Klaus Schwab fala que não vai mais ter superpotência como tem os Estados Unidos hoje. Um dos métodos é criar, né, políticas de discursos terroristas ambientais. E aí, o que os Estados Unidos fez no governo Biden? Trancou algumas petrolíferas, alguns poços, e começou de exportadora a ter que importar petróleo. E aonde eles foram bater na porta? Da Venezuela. Sim, sim. Então, hoje a relação da Venezuela com os Estados Unidos ela é comercial. Total. Perfeito. Então, também isso explica, porque hoje os Estados Unidos também está dependente desse acordo com a Venezuela. Sim. Isso é muito preocupante. Né? E eu vejo que é perigoso falar, mas eu vejo que nós estamos hoje com a Rússia, com a China, com a Venezuela, com a Argentina, com o Chile, embora o Chile ainda conseguiu dar uma freada no Boric, né? Mas nós estamos hoje entrando para um bloco que bate de frente com o Ocidente. Essa é a discussão para mim. A discussão maior não é só a Venezuela, é para onde vai a América do Sul. Porque no grande tabuleiro hoje de xadrez que existe da questão da política global, você tinha as pedras brancas e as pedras escuras, pedras negras, né? Você tem dos dois lados. Nós, entre aspas, estaríamos do lado do Ocidente. Estamos caminhando cada vez mais para o Oriente. Agora, a minha pergunta, de novo, é a seguinte: por quê? Por que nós estamos caminhando? Será que isso é coisa pensada ou não? Para mim, é coisa pensada. Porque a partir do momento que você desconstrói a estrutura do Estado, principalmente em termos de pobreza, violência, falta de... Porque a partir do momento que eu tenho alguma pessoa que faz as leis do próprio punho, eu vou confiar só no ego dela? Vou achar que ela vai ser benevolente? Não. O que é uma ditadura? A ditadura é a total perda de igualdade das pessoas. Porque todo mundo, no geral, pelo menos a grande maioria, vai se subservir a alguém ou alguns. Nós estamos vivendo hoje uma situação muito complexa, pessoal. Olha, isso é muito sério. É muito sério. As pessoas... o fulano, Beltrano, beleza. Mas eles são... Não são mais pessoas, né? Exato, é ponto do iceberg. Até outro dia não era o tal do Toffoli, que era o que comandava lá? Vocês já notaram que é um rodízio? Já prestaram atenção que é um rodízio? E o objetivo da China e da Rússia é acabar com o modelo ocidental tradicional. Perfeito. E eles encontraram o jeito, que é destruindo a família e a religião. Perfeito. E é por isso que nós vemos essas pautas, né? E isso não é uma crítica às pessoas que optam ou que têm uma condição, né, de homossexualidade, enfim, mas eles optam em fazer dessas pessoas idiotas úteis para lutar pela destruição de um modelo que historicamente segurou o mundo em pé. Sim. Segurou o mundo em pé. Mas tudo isso aí, Éder, tem um objetivo, né? Que volta a ser o objetivo que agora eles estão combatendo, que é a dominação. Sim. Quando tu começa a destruir valores de família, valores morais, dólar, uma moeda, uma nação que tem um papel de liderança, né? Na verdade, nós só chegamos às conquistas da humanidade no planeta Terra até agora justamente pelo equilíbrio errado ou certo que uma nação resolveu impor. Olha, é um pai para uma criança. Olha, você está passando dos limites. Né? O que está querendo agora? Agora estão querendo destruir tudo isso. Mas quem está querendo destruir tudo isso é porque está querendo, que nem o Simão Bolívar, assumir um outro poder. Eles querem o poder para eles. Exatamente. Né? É uma briga de dominação. Porque a partir do momento que tu não tem mais, tu como ser humano, não tem mais valores, não tem pelo que tu lutar, tu te acomoda. Tu não luta pela tua família, tu não luta pelos teus filhos, tu não luta pelo que tu acredita, tu aceita. E é isso que eles querem, é o domínio pela falta de resistência. São os metacapitalistas que compram governos com dinheiro fácil, com o prazer imediato, e é só ver a vida que o Maduro leva e a família do Maduro leva.
A vida que os líderes de Cuba levam, né? A vida que o nosso presidente leva. Então, eles compram os presidentes. Isso está escrito no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, quando ele fala que o diabo compra ditadores e compra líderes mundiais com esses prazeres terrenos. Ele dá poder para eles. Mas, na verdade, não é um poder. Ele permite que eles cheguem até ali. Né? E aí tu começa a ver a família Bill Gates, a família Gates, tu começa a ver a família Rockefeller, tu começa a ver a família Ford, tu vê que na casa deles tem a família tradicional na hora da foto. Tem a família tradicional, todo mundo, né? Sim. O sistema patriarcal continua na família deles. Mas eles estão num plano, através dessa nova ordem mundial, para acabar com o sistema patriarcal tradicional. Aqui vocês entraram numa coisa interessante. Quando se estuda a queda dos impérios, todos os impérios caíram porque você destruiu a família, as leis e a esperança do povo. Qualquer império. Qualquer império. Você pode pegar na história. Quando você implode um império, você implode através disso. Ego de um, seja um imperador tipo Calígula, Nero, ou de uma elite que comandava e queria que o resto fosse subserviente a ele. Só que acontece uma coisa que é interessante. O ser humano, apesar de tudo isso, ele continua com seus valores básicos. Família, a religião, a propriedade pequena, mas dele. O que nós estamos vendo no século XX, começo do século XXI, é a destruição disso aí. É isso que é o grande questionamento que se faz hoje. Que você está indo lá no cara que está morando lá no interiorzão e está destruindo a chance dele de ser livre estando lá no escondido. Por quê? Porque a tecnologia conseguiu de tal forma mapear todo mundo. Ela conseguiu chegar até os rincões onde é que tu nem imaginava. Ou seja, o interior já não é mais uma garantia de que nós tenhamos vida diferente. Bingo. Bingo. Entendeu? Antes, você podia fazer e pintar e bordar, mas era, digamos, nas metrópoles, aonde estava o poder. Se você pegar a maioria dos nossos antepassados, que vieram da Itália, da Alemanha, ou o pessoal que já estava aqui antes, não importa, você vai ver que a maioria deles não estava nem aí para as revoluções, guerras. Se perguntar, a maioria nem participou de Revolução Farroupilha, degola, nem sabia o que estava acontecendo. Exatamente, Mário. Nem sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque a vidinha deles continuava a mesma. O que nós estamos vendo nesse século XXI é por causa da tecnologia, o longe demais das capitais não está mais longe demais. Está ali do lado dela, no celular. É tudo interligado. E isso faz a diferença. E essas pautas vêm exatamente para isso. Por isso que não é uma questão de ser negativista, não. É uma questão de ser realista. É uma coisa tão ampla e tão forte que isso chega até os rincões. E isso é que é preocupante. Essa que é a grande questão. Antes de ir para um outro tema que eu penso que é muito importante sobre a Venezuela, eu quero que o Gustavo mostre, se tu tem aí, por gentileza, Gustavo, a imagem do Super Bigote. Super Bigodito entrando em cena. Tá ali, ó. 12 milhões de unidades do Super Bigode, o boneco do Nicolás Maduro. E qualquer semelhança é mera coincidência. É, verdade. Verdade. E eu tenho uma outra imagem que eu mandei, Gustavo. Daí é também do Super Bigode, mas na versão quadrinhos. E tá no grupo ali, ó. Ali. Eles realmente na TV estatal agora. Maduro vira Super Bigode, né, em animação de TV estatal. E sumando de hierro. E o povo tomando hierro. O problema todo que a gente vê. Desculpa, nisso piada, mas foi mais forte que eu. O problema todo que a gente vê nisso aí tudo é que lá na Venezuela, assim como aqui ou em qualquer parte do mundo, apesar de ter lá 94% de pessoas abaixo da linha da pobreza, uma parcela significativa dessa população é grata à esmola que é dado para ela ainda sobreviver. Sim. E ela vai lá na rua defender esse sistema que ela não entendeu que elas estão lá por culpa dessas pessoas. Elas acham que esse é o salvador.
Porque ele ajuda, que a crise... Porque eles criam, já te passo a palavra, desculpa, Gerson. Mas o que esses ditadores fazem? O discurso do Chávez sempre foi o anti-imperialismo americano. Eles têm que criar inimigos. Sim. Se tu não tem um inimigo com quem brigar, tu não consegue unir a população. Então, quem é o inimigo do governo Lula? O genocida do Bolsonaro, o anti-ciência do Bolsonaro, o anti-vacina do Bolsonaro, o cara que desumanizaram. Não, agora voltou o amor. O cara é do ódio, vamos se unir contra o ódio. Os Estados Unidos é o inimigo ideal de Cuba e de Hugo Chávez. E antes, eu me lembrei que eu fui socialista, né? Eu tenho muitos anos de purgatório, se Deus me perdoar, eu ainda fico no purgatório por um tempo. Né? Mas eu me lembro que quando o Hugo Chávez teve a sua reeleição, não me lembro se foi a primeira ou a segunda, teve um princípio de rebelião popular e ele quase caiu. Ele chegou a ficar 72 horas fora do poder. 2 dias. 24 horas, então fora do poder. 48 horas fora do poder. Horas. Tá que seja também. Não durou muito, né? E aí eu estava na faculdade de comunicação, por isso que eu tenho motivo para ser de esquerda, para ter sido de esquerda. Eu fazia a faculdade de comunicação, né, Gerson? Se o pessoal da engenharia já tinha de agente de esquerda, então tu imagina na comunicação, né? E aí eu tenho um CD, até hoje um filme. O nome do filme é A Revolução Não Será Televisionada. E eu por muitos anos acreditei naquele filme. Porque o filme conta a história, é uma reportagem de 2 jornalistas da Europa que estavam para entrevistar o Hugo Chávez no momento que eclode a rebelião. E eles narram de dentro do palácio como o Hugo Chávez é um herói por resistir e implantar uma república popular. É uma construção de narrativa assim incrível. E eu pensei até então, enquanto eu ainda tinha um pezinho lá no outro lado, eu pensava que era verdadeiro. E, puxa, olha só que coincidência, esses europeus estavam ali na hora, né? Hoje nós olhamos para trás e disse, puxa, hoje o Os caras também estavam no dia 8 de janeiro lá, também no 8 de janeiro também, né? Será que da mesma agência, Reuters? Acho que era a mesma agência. Cuidado, hein? Eu sei que hoje eu seria destaque do quadro do Mongolão, Gilmar. Artista principal. Seria um Sorte que não tinha mídia naquela época. Mas eu fui salvo. Agora faz o seguinte, ó. Jesus te salvou. Agora faz o seguinte, ó. Conhece alguém assim? Ajuda a salvar. Manda falar comigo. Mas vamos lá. Mas criou essa narrativa toda. Perfeito. Mas de novo, aí, vamos voltar. 98, Chávez, um militar reformado, foi eleito presidente da Venezuela, 1998. A pergunta de novo é a seguinte: ele entrou como presidente? Quem botou ele lá dentro? O militar reformado. É isso que eu quero. Eu quero que a gente pense um pouquinho além. Oi? Sim, foi voto. Mas como o militar reformado entra através do voto? Porque ele havia sido preso quando antes ele tinha tentado o golpe. E aí ele passa a imagem de herói nacional. Bingo. Então, tu vê os bonequinhos, imagem de herói. Se você pegar essa figura de herói, isso é uma construção de narrativa. Voltamos à palavrinha-chave. Narrativa. Então, e por que ele continuou como presidente? Lembrando que os Estados Unidos tentou ele tirar várias vezes ele lá. Até atentar de vida. Por que ele continuou? Porque, pessoal, existe um processo que a América do Sul hoje tem interesse a um determinado grupo. Se interesse desse determinado grupo, se é a questão da elite ou não vou entrar em detalhe, até porque realmente pode ser e pode não ser. Mas para mim é muito claro uma coisa: nós vamos tornar o pasto de alguns países, principalmente China. Nós vamos tornar o pasto. Se não acontecer nada, vai acontecer o que aconteceu com a Venezuela. Mas a Venezuela porque eles só tinham uma empresa, então eles investiram. Isso a economia diz. A política vê ao contrário. Tu pode continuar tendo uma empresa de petróleo estatal que comanda. Ou qual é o outro grande recurso que tem a Arábia Saudita além do petróleo? Só o petróleo. Só. Bahrein, Emirados Árabes, não é só o petróleo? E o que eles fazem com o dinheiro do petróleo? Essa é a grande questão. É um absurdo uma Venezuela, que é a maior reserva do mundo de petróleo,
maior que a Arábia Saudita, que tinha uma estrutura petrolífera antes do Brasil, eles já produziam petróleo antes do Brasil, chegar ao ponto que está. Se não tem alguém ou algum grupo que pensou isso. Não é só incompetência gerencial. Lembram que tinha uma frase famosa na década de 70 e 80, talvez o Gilmar vai lembrar, vocês também, que é o seguinte: a pior empresa do mundo, a melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. A segunda melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Essa frase não foi do Rockefeller? Sim. Deve ter no mínimo 100 anos, acho que essa frase, uma coisa assim. E o que acontece por trás disso? Significa o seguinte, cara, petróleo é tão bom que mesmo tu sendo incompetente, tu vai ficar milionário? A prova disso é a Petrobras, né? 900 bilhões ela chegou de dívida. Que quase quebrou e em 4 anos o governo Bolsonaro revolucionou. E é tão louco isso que o seguinte, que eles alegam que países que têm, como o caso da Venezuela, acontece muito na África também, por exemplo, Angola é um país que tem petróleo e tudo mais, que eles dizem que isso é a maldição do petróleo, ou no caso da Namíbia, a maldição do diamante. Não é maldição. Não é maldição, não tem nada a ver com maldição. Tem a ver com a cultura de um povo no qual se vende por pouco. A Guiana teve um crescimento de 50% no ano passado, em função da exploração daquela margem. Gilmar, eu quero te perguntar, tu quer rodar aquele vídeo agora? Eu quero te perguntar sobre moeda aqui, né? Porque para muitos da esquerda, os problemas seriam facilmente solucionados imprimindo dinheiro, né? Hoje, o bolívar, que é a moeda da Venezuela, ele é vendido em artesanato. Eles pegam notas de bolívares e fazem artesanato, de uma cobra, de um pato, para vender. É muito mais barato hoje tu limpar-se no banheiro com uma nota de dinheiro do que comprar um rolo de papel higiênico. Essas medidas do governo brasileiro, do Haddad, que acabam, de certa maneira, provocando esse endividamento e, consequentemente, o Brasil vai começar a imprimir mais dinheiro, né, pela emissão de títulos, vai nos levar também a um ponto como esse, Gilmar? É uma incógnita, né? Mas os caminhos... Os caminhos são esses. Os caminhos estão sendo copiados, né? Nós estamos tendo ali... O que o Lula e o Haddad ainda não entenderam é que lá atrás o Lula, o governo Lula 1, ele navegou no boom das commodities. O mundo todo era outro, né? Então, por pior que fosse o governo dele, o Brasil tinha um crescimento, né, estrondoso. A China estava comprando, né? A China com crescimento então espetacular, comprando de tudo do mundo todo, inclusive do Brasil, né? E aí, embora todas as coisas erradas que fizeram, tudo isso ficou mascarado. Mas hoje o quadro externo ele é completamente diferente, né? O mundo todo não está tendo crescimento nenhum, né? Ou muito pouco, né? Irrisório comparado àquela época. E aí é que vai vir o problema. De onde virá o dinheiro para pagar tudo isso? Porque desde que assumiram lá de janeiro para cá, e eles comemoram isso, não é segredo, porque é comemorado, todos os dias fazem questão de dizer. Eles estão destruindo todas as conquistas que a gente teve, que trouxeram ou estão trazendo benefício para a população até aqui, né? Conquistas lá, teto de gastos, né? Enfim, reforma trabalhista, previdenciária, e eles estão todos os dias com decretos anulando tudo que foi feito, inclusive tentando reverter privatizações, né, de empresas deficitárias que o governo se livrou nesses anos todos. Então o caminho é esse aí, o caminho que eles estão buscando é exatamente Argentina e Venezuela logo na sequência, né? E eles comemoram, que nem o Gilmar falou, que eles estão investindo agora no Ministério da Infraestrutura 23 bilhões de reais, enquanto o governo Bolsonaro investia 8 por ano. Que nós estamos gastando mais. Né? Aí o Lula falou 2 vezes, estamos gastando mais, aí daí eu acho que alguém deve ter soprado e ele disse, não é gasto, é investimento.
E o ministro, o Renan Filho, fez uma palestra dizendo que eles estavam com 23 bilhões e se fosse passado o arcabouço, eles chegariam a 100 bilhões de investimento. Que vai ser uma grande conquista. Enquanto o governador Tarcísio, que era ministro, conseguiu provar que ele fazia muito mais gastando menos. Ou seja, Com dinheiro na mão, 7 bilhões, dinheiro na 8 mão ainda era, de né? perdulário vai pro ralo. Na verdade, pro ralo não, né? A gente sabe pra onde vai, né? Eles anunciaram, desculpa, eles anunciaram hoje um contrato com o Ministério de Assistência Social, de Desenvolvimento e Assistência Social, um contrato de 292 milhões de reais na contratação de e-mail, mala direta. Do Ministério, 292 milhões. Do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Família. O combate à fome. Eles contrataram 292 para uma agência para distribuir mala direta. Aí eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Isso, para mim, é a possibilidade de você abrir outras coisas. Claro. E não investimento. Claro. Então, isso já aconteceu. Não vamos dizer que não vai acontecer de novo. Já aconteceu com Petrobras, Petrolão, né? Então, eu não vou nem entrar nesse detalhe. Eu queria voltar a esse teu questionamento que a gente chama de política monetária. O que é uma política monetária? A política monetária é você usar a velocidade da moeda. Porque moeda é papel. Papel não existe, né? Ou seja, é um papel pintado. O papel higiênico vale mais que o papel pintado chamado dinheiro, né? A hiperinflação mostra isso. O que nós estamos vivendo aí na questão da política monetária, e tu fez a pergunta para o Gilmar, e o Gilmar disse, olha, talvez, não, eu vou dizer sim. Eu vou dizer sim, porque é uma coisa simples esse é um cálculo simples, que a maioria das pessoas, os economistas tentam complicar, não precisa complicar, é simples. A partir do momento que você não tem receita suficiente para cobrir a tua despesa, você entra num processo deficitário. Então, se tu está prevendo mais gastos e tu tem uma quantidade de dinheiro, tu tem que buscar esse dinheiro em algum lugar. Essa teoria é uma teoria chamada heterodoxa, né? Que é derivada de um cara famoso, economista inglês, Lord Keynes, né? John Maynard Keynes, que diz o seguinte, que é aceitável sim você pegar dinheiro, ou seja, gastar mais do que você tem para investir no teu crescimento, em políticas desenvolvimentistas, políticas típicas de intervenção do Estado. Só que o que acontece com essas políticas? Isso funciona por um curto espaço de tempo e dentro de um projeto no qual você faz o país sair do buraco. Os Estados Unidos fez isso, né, na década de 30, quando investiu muito em infraestrutura, construção de ferrovias, rodovias. Né? O Plano Marshall não é um exemplo Bingo, desse? exatamente, eu ia dizer o Plano Marshall. Acontece o seguinte, isso funciona em períodos no qual você tem uma retração econômica derivada de uma depressão, de uma grande crise, de uma guerra, que tu pega o povo, une, até tem um certo apelo. O problema é que o intervencionismo, ele tem um grande mal, ele cria pessoas dependentes do Estado. É por isso que quando se discute bolsa isso, cota aquilo, não é o problema de você pegar e financiar as pessoas ou dar uma chance para aqueles que, entre aspas, não têm. O problema é que você cria um grupo de pessoas dependentes do sistema. E para depois tu soltar disso é complicado. É mais complicado do que vocês imaginam. Porque tem nos Estados Unidos famosos casos de cotistas na 4ª geração. Tem gente que vive do dinheiro do Estado 4 gerações. Imagina que loucura isso. Eu fico dependente do sistema. Aí entra essa questão que tu falou das elites. Por que eles querem? Pensa comigo, o que o metacapitalista bilionário quer com a destruição de uma economia, por exemplo, de um país? Não seria o contrário? Não seria lógico ele pensar em fazer a economia crescer para ele ganhar dinheiro junto? Não. É mais simples do que isso. A partir do momento que ficar barato, eu compro por ninharia. É poder. É poder. Bingo. É poder. O poder é o que interessa. Nós estamos vivendo, e por isso que eu fiz essa pergunta,
Se a gente pegar a virada do século XX para o século XXI, Chaves eleito em 98, quando é que o Lula foi eleito no Brasil? 2002. Se você pegar a família Kirchner na Argentina, 2002? 2002? Não, antes. 91. O Pinguino foi quando? Não foi? Foi mais ou menos. Foi nas viradas do ano. Foi mais ou menos. 90, isso aí. Presta atenção. Não, foi depois do Fernando de la Rúa. Foi 2003, 2004, por aí. Em torno de 2000. Essa, para mim, é a grande questão que talvez daqui a 50, 100 ou 200 anos vai saber ou não sei. Os nossos filhos, netos, lá vão discutir exatamente isso. Por que os Estados Unidos abandonou a América do Sul? Mas agora também. Nós tivemos uma onda. O Boric, o Petros na Colômbia. Por quê? Lula essa é a no Brasil. pergunta. Por quê? Por quê? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que nós estamos mudando de um sistema onde a democracia foi interessante e hoje não interessa mais. Mas só foi possível os Estados Unidos nos abandonarem porque derrubaram o Trump. Vamos dizer assim como o Bolsonaro, são o que a gente chama heróis da resistência. São aquelas figuras que surgem, que levantam uma bandeira e conseguem mobilizar uma parcela da população. Agora, se isso tem sobrevida, só daqui a 50, 100 anos a gente vai saber. Hoje é só conjecturar. Porque se não fizer nada, Xi Jinping em 2015 falou, e eu insisto, pessoal, Xi Jinping diz o seguinte: em 2015 nós vamos ser a maior potência do mundo em 2050, ponto. Não vai precisar isso chegar é planejamento de longo prazo. É isso aí. E vai chegar antes? Vai chegar antes? Vai chegar antes. Vai chegar antes. Bem antes. Gilmar trouxe a informação de 290 milhões, Gilmar, tu falou? 92. 292 milhões para e-mails, e não vamos esquecer que a FUNAI, quando o Bolsonaro assumiu, tinha sido contratado a criação de uma criptomoeda para índios de 48 milhões de reais. Né? Que o Marcelo Xavier, que foi entrevistado aqui no nosso programa e hoje é vítima de perseguição por ter sido membro do governo Bolsonaro, cortou de imediato. E só nesse assunto, então, vou dar uma notícia quentinha de hoje. É uma índia, né, que é hoje a presidente da FUNAI. Ela fez uma reunião hoje com a AGU e disse que não vai seguir determinação do governo, nem da AGU e nem do STF. Que ela quer uma reunião com os ministros do STF para dizer isso na cara deles. Que ela não vai seguir nada que determinarem, não. Ela tem a lei, ela vai defender. É uma revolta do bem? Eles podem tudo. A minha preocupação é o seguinte: qual é o intuito da comunidade indígena na política brasileira? Essa é uma pergunta também muito forte. Porque se você perguntar hoje e ver qual é que é o objetivo, está muito claro uma coisa: os índios se beneficiam um pouco disso. A não ser que eles queiram uma vida de benesses. Aí tu vai encontrar índio com caminhonete, com... Não, posso discordar num ponto? À vontade, à vontade. Assim como no socialismo, os índios têm pouco benefício e passam necessidades. Os líderes indígenas vivem as benesses do capitalismo. Da socialização, da socialização não, da urbanização, né, da civilidade, enquanto os índios estão lá atirados. É por isso a colocação que o Gilmar fez é importante o seguinte: e tu colocou, se é um movimento do bem, talvez sim, talvez não. Talvez, pode ser. Talvez seja alguém de fora que diz assim: agora tu é presidente do... Vai contra eles aí, porque esses caras também não nos interessam. Eles estão hoje servindo, amanhã eles não vão mais servir. Talvez tu seja a nova presidente do Brasil daqui a um tempo. A gente pode achar loucura? Eu não sei. Eu não sei até que ponto o jogo, esse mesmo jogo de xadrez, quem está por trás. O que para mim está claro é o seguinte: está se deixando eles crescerem de tal forma que ou aconteça uma intervenção divina, sei lá o quê, ou nós vamos ir nesse caminho de ser a Venezuela do Sul. Nós falamos do plano Marshall, que investiu 18 bilhões na recuperação da Europa. 18 bilhões de dólares é aproximadamente 100 bilhões de reais, que é o que o Renanzinho vai ter para gastar com o arcabouço. Imagina o plano de recuperação da Europa na mão do Renanzinho. Nós vamos virar uma potência. Ou eu estou enganado? Davis. Tá enganado bastante. Então eu quero te fazer uma pergunta, Davis, sobre o nosso generalato. Uma das políticas de Maduro foi nomear muitos generais.
Quer dizer, começou a pegar o exército e começou a ascender carreira e criou muitos generais. E o José Dirceu, enquanto o governo Bolsonaro, deu diversas declarações dizendo que um dos erros estratégicos do PT foi não estruturar a sua permanência. Em outras palavras, né? Mas ele deixou muito claro que vão agora contar com o exército. Com essa Guarda Nacional que o Maduro, que o Dino quer criar, e alguns generais que batem continência para um ditador como o Maduro, estamos muito próximos deles atingirem esse objetivo? Só um pouquinho. Tu falou no Renan aí, me permite ler um tweet agora do Renan Calheiros, o pai. O pai. Triste exemplo. Lira é caloteiro, costuma não pagar o que deve. Pior, desvia dinheiro público. O Renan Calheiros desvia dinheiro público e bate em mulher. Renan, que, diga-se de passagem, nós é que sustentava o amante dele. O filho da Mônica. Deu uma surra de 2 horas em Juliene, a ex-esposa e mãe de seus filhos. Confesso que aprovei a Lei Maria da Penha pensando em punir meliantes como ele. Falou o meliante. Renan Calheiros. Meu Deus. E aí eu tô torcendo pela briga, né? Esses dois aí. Isso aí. Briga. Tá aí. Isso aí. Pode E aí, Davis? E o nosso exército vai para os rumos Não, já de tá, manutenção né? do governo do PT? Já tá, né? Já tá. O exército... O Zé Dirceu viu algumas falhas nos governos passados. E ele é o mentor disso tudo, né? Ele sempre foi a mente por trás de Lula, por trás de Dilma, né? E ele observou que eles falharam. Só que agora eles trabalharam muito por causa disso. E a gente viu o que aconteceu o ano passado nas eleições e agora no início desse governo, o exército tá de cócoras para eles. Então, não vejo nada, absolutamente nada que o exército vai fazer contra o governo de Lula 3 agora. No caso da Dilma e do Zé Dirceu, teríamos uma nova edição de Pink e o Cérebro? Eu não sei onde Não tem cérebro na dupla. Não, o Zé Dirceu é o cérebro, né? Onde está Aliás, Dirceu? ele é muito inteligente. Onde está Dirceu? Isso é que me preocupa, ele é Onde muito tá? inteligente. Eu só queria voltar sobre essa questão. Eu só gostaria de ajudar um pouquinho nessa discussão sobre as Forças Armadas, não o Exército. Sim. Por que Forças Armadas? Existem algumas coisas, e tu é da área da comunicação, eu fiz meu doutorado nessa área, acho que é importante as pessoas entenderem. E quando a gente trabalha comunicação, a gente não trabalha só a informação, a gente trabalha o símbolo. Tanto que existe o estudo, né, que envolve a semiótica, que envolve a simbologia. Tu não precisa ter um nome, uma palavra, tu pode usar um símbolo para o pessoal entender. Em vez de eu botar a marca Nike, eu boto só o Swatch, aquele símbolozinho, tu já vai identificar. É um processo associativo. Né? Os romanos usavam aqueles PQR para dizer onde é que eles dominavam. Ou seja, você tem uma série de simbologias que vão te ajudar. E uma simbologia que rolou um bom tempo aí nesses últimos 2 anos foi você escrever Forças Armadas com duplo F e duplo A. É verdade. Não existe Forças Armadas com duplo F e duplo A. Procurem, não existe essa abreviação. Forças Armadas, a abreviação é FA. Existe uma ordem secreta que dobra a letra. Não vou falar mais nada. Prestem atenção. Gerson, eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma intrusão aqui? Deve. Entendeu? A gente estava falando antes de comentar a respeito do Exército, essa questão das Forças Armadas, a gente estava na tese econômica, né? E eu queria traçar um paralelo aqui de onde é que a Venezuela se perdeu e aonde o Brasil entra nessa parada aí, já que estamos falando dos nossos irmãos aí. No trecho do material que tu mandou, que fala da história da Venezuela, a gente tem a 4ª maior economia. A Venezuela colocada como a 4ª maior economia mundial dos anos 50 a 80, né? Isso aí. Em função do petróleo, das políticas que os presidentes anteriores tinham adotado, etc e tal. Aí tem aquele caso engraçado do professor universitário
Alexander Guerrero, que emigrou da Espanha para Venezuela. Quando ele estava na Venezuela em 78, ele tinha o salário de $1.700, né? E como era a quarta maior economia do mundo, a quarta maior renda per capita do mundo, esse salário dava para comprar um carro, né? Perfeito. Ele citou aqui. E ele foi morar nos Estados Unidos, mas se estivesse lá até hoje estaria ganhando $35 de salário. Aonde está a derrocada da Venezuela e qual o paralelo que a gente pode traçar para entender o que está acontecendo com o Brasil? Vamos lá. A derrocada da Venezuela está na guerra com a OPEP. É isso. A OPEP, Foi, hein? 73 em diante. Exemplifique para a audiência. Vamos lá. O que é a guerra da OPEP? O que foi a briga pelo petróleo? Tem uma família de presidentes, pai e filho, que são famosos produtores de petróleo nos Estados Unidos. Famosíssimos. Né? Ou seja, você tem um interesse econômico da energia. O petróleo, né? Citamos Rockefeller há pouco. Petróleo é um dos grandes formadores da capacidade econômica global. Só que acontece o seguinte, a Venezuela, ela participa desse grupo, mas por algum motivo que aí é complexo, não saberia te dizer, teria que ir mais a fundo, mas ela se desgarrou, porque ela simplesmente não reinvestiu no seu processo. Ela deixou de investir na sua estrutura petrolífera, ou seja, na PDVSA, que é a principal empresa deles, né? E esse processo fez com que ela não só perdesse poder, perdesse força econômica, mas principalmente entrasse em colapso econômico na década de 90, abrindo espaço para o surgimento do seu Hugo Chávez. Então, essa queda econômica da Venezuela, ela não é só venezuelana. Me desculpa, mas não pode ser só venezuelana. Isso aí certamente teve outros interesses por trás. Quem ou que, não sei, aí já vem outras questões. Mas que ela é um verdadeiro absurdo, aconteceu o que aconteceu com a Venezuela, chegar onde é que ela chegou. Um país rico, um país que tinha tudo para se tornar uma potência, mas de novo, não interessava, não deixaram fazer. Aí vem aquela pergunta, mas por que a Arábia Saudita conseguiu? A Arábia Saudita tem o mesmo rei. Esse rei não mudou a estrutura do Saudi, né? A família Saudi, que é o que comanda a Arábia Saudita há mais de 100 anos. Eles não mudaram. Tentaram derrubar várias vezes, né? Tentaram tirar a família saudita, do Saudi do poder. Como é a qualidade de vida? Só para falar isso, né? Lá na Arábia Saudita, na década de 90, eles começaram a se preocupar com o futuro do petróleo e eles começaram a investir no turismo para criar uma outra indústria e se prepararem para a transição. E eu acho que aí é que está a grande saída que eles tiveram disso tudo. Enquanto isso, nesse mesmo período, na Venezuela, um grupo quis pegar o poder para distribuir a riqueza, sem se preocupar com a geração da riqueza, com a manutenção da riqueza, né? Usufruir do dinheiro, né? Até vou ler aqui aquele provérbio oriental que diz, né? Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, né? Tempos difíceis geram homens fortes, que será a nova força, né? Mas é justamente isso, o próprio Estados Unidos está experimentando isso. Né? Aquelas pessoas todas que vieram até agora, essas gerações todas, lutaram muito, né? E criaram um sistema lá que dá para se dizer que é o melhor sistema no mundo, né? Que as pessoas querem em geração de bem-estar para a população. Só que essas pessoas querem mais, porque elas agora, essas gerações que não precisaram lutar tanto, acham que isso caiu do céu. E eles querem mais. Fazendo menos. Exatamente, esperando de vir do céu. E não vai vir e vai gerar tempos difíceis, inclusive, para eles. É por isso que o questionamento que o Gustavo levanta é que você tem aqui um período da década de 70 à década de 90 que o país parou de pensar em crescer. Por gastos, por perdas de objetivo. Isso fez com que houvesse uma lacuna e houvesse um espaço para que alguém surgisse.
Surgiu o Chávez, bancado por alguém, não sei, mas o pior de tudo é o seguinte: para o país, e principalmente para a América do Sul, que nós todos nos beneficiávamos, a Venezuela não se tornou uma potência de primeiro mundo. Ela deixou isso para trás, não se transformou num lugar de riqueza. Só que o seguinte, quem é dono hoje do petróleo da Venezuela? A estatal? Será? De outro país. Não sei. Você tem de novo. Muitas interrogações. Aí você vem com carro elétrico. Para quê? Não, porque vai faltar petróleo. Como? Se está intocado lá. E nem se sabe, porque o que se imagina é que a Venezuela tem 18% da reserva mundial de petróleo. Mais que a Arábia Saudita, que é 16%. Mas não se sabe quanto a Venezuela tem. Pode ser mais do que isso. Alguns dizem que está em Roraima também. O Randolfo Rodrigues diz que está no Amapá. Tanto que a Marina já brigou com ele. Já tá Estão entendendo aonde as coisas começam a imbricar e por que aqui... Aí vamos trazer para o Brasil agora. Por que isso ainda vai dar muito pano para manga e tem a probabilidade de haver um racha violento no governo? Porque, cara, cada um defende um interesse. Claro, e o próprio Chávez está lá no governo. Maduro. Não, quando o Chávez foi Sim. posto no poder, na verdade foi um projeto de vender ilusão, mesma coisa que acontece aqui com a esquerda, né? Ele vendeu a ilusão para o povo de que não, nós somos... O dinheiro do petróleo é do povo. É do povo. Sim, mas quem é que pode derrubar esse sistema se não é o povo? Essa é a grande questão. Eles conseguiram cooptar a cúpula e só tem um grupo que pode fazer isso, que é o povo. E se o povo tiver, de novo, aceitando migalhas, tu vai entregar... Pessoal, de novo, eles não estão pensando 2023. Eles estão pensando 2030, 40, 50, 60. É longo prazo. Deixa eu te perguntar, porque nós vamos agora mais uma pergunta, depois se alguém tiver mais uma, depois nós vamos para os nossos quadros. Nós somos defensores da liberdade. Isso é inegociável para nós. Certo. Né? Então a nossa crítica ao Maduro não é apenas pela condição econômica, mas também porque é uma política ditatorial. Mas, como tu bem disseste, nós temos históricos de países em que a ditadura deu até condição para a sua população de viver com dignidade e com abundância. A Arábia Saudita é muito parecida na quantidade de petróleo, né, de reservas de petróleo, e também é uma ditadura, embora seja governada por uma família. E a Venezuela é um simulacro de ditadura, de democracia. Como é a condição de vida do povo da Arábia Saudita? Explica para as pessoas que não conhecem como é a vida de um saudita. A primeira coisa que tem que entender é que eles têm uma cultura bem diferente da nossa. Historicamente, eles são subservientes ao Estado. A democracia é fruto de uma sociedade libertária. E aí entra o conceito do liberalismo, que as pessoas precisam entender. O liberalismo, ele nasce numa parte da Europa. Ele não nasce na Índia, ele não nasce na China, ele não nasce na Rússia, ele não nasce nos povos árabes. Ele nasce numa parte da Europa que naturalmente é libertária. Que parte é essa? Inglaterra, França, Holanda, Alemanha. Óbvio que o foco maior foi na Inglaterra, depois ele foi se espraiando, usando uma expressão de um certo... Do Olívio Dutra, tu lembrou o Olívio Dutra? Lembrei, velho Olívio. O velho bigode, falar em bigode, lembramos de outro bigode. E isso faz com que a cultura da liberdade é uma cultura para poucos povos. É isso que a gente tem que entender. Para eles, a ideia é que o Estado é provedor, que o pai fulano manda e os filhos obedecem, isso está muito enraizado. Na nossa cultura, não. O Ocidente, naturalmente, é democrático. Nem todos. E essa que é outra grande questão. Se tu pegar tem uma discussão histórica muito interessante. Se você pegar o sul da Europa, você vai ver que as ditaduras e o totalitarismo é muito forte. Você vai pegar o sul da Itália, Grécia, Espanha, Portugal. Erdogan foi eleito hoje novamente. Turquia.
Entendeu? Então, tem esse amálgama, essa questão histórica que é uma questão própria. Mas em termos de distribuição de renda na Arábia Saudita? Sim, você vai ter o Estado te provendo. Por quê? Porque é distribuído o dinheiro. Você tem bons empregos, você tem uma boa estrutura social, entendeu? O Estado lá, essa é outra coisa importante, a ideia de Estado deles é o Estado no qual você vai se beneficiar. E isso você não vai encontrar na maioria do Ocidente. Ou seja, tem um rei, não me importo que ele se beneficie, porque eu me beneficio também. Eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário. Essa é uma lógica, entendeu? Sim. Agora, para nós ocidentais, isso não vale. Eu prefiro ter o direito de ser mendigo. Sim. Ah, mas tem o direito. Eu tenho o direito. É o meu direito. É o meu direito de poder ser o que eu sou. Isso é o princípio do liberalismo. E vem do iluminismo. É a ideia de eu, ser humano, não aceitar o que os outros querem me impor. E isso é uma coisa que, se a gente perder, vai perder o senso do... Porque, lembrando, o mundo só chegou onde está devido ao Ocidente, né? Vamos ser bem claros. O crescimento global aconteceu nos últimos 200, 300 anos e a tecnologia chegou a esse ponto porque se buscou empreender. Não, peraí, eu sou pobre hoje, mas amanhã eu vou ter dinheiro. Eu hoje não aceito o que o padre está dizendo para mim, o pastor está dizendo. Esse é o direito de me manifestar. E isso é o princípio do liberalismo, que vem, na sua essência, romper com o conservadorismo. Isso é outra coisa importante de a gente entender. É um conflito, né? É um conflito. Né? Mas isso é no século XVIII, século XIX. No século XX, século XXI, o liberalismo e o conservadorismo se uniram, porque os conservadores, no sentido da família, da propriedade, dos elementos tradicionais, o liberalismo na questão econômica, na capacidade que eu tenho de querer mudar a minha vida, principalmente no sentido de estudar, querer aprender, melhorar, né? E, obviamente, o sistema é o democrático. Porque só no sistema democrático tu vai ter esses dois unidos. Nos outros tu vai ter todos eles subservientes. É por isso que hoje, lá no começo eu falei, hoje a grande discussão no mundo é democracia versus ditadura, totalitarismo, autocracia. A discussão é, se nós não fizermos nada, essa resistência de democracia pode desaparecer. E é isso que nós temos que lutar. Nós não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Jamais. Morrer peleando. Temos um vídeo, Gustavo, para rodar sobre a Venezuela. O Gilmar mandou no grupo. É um vídeo bem forte, né? É o último vídeo que foi enviado, que é os tanques militares passando por cima da população, e tem uma fala do Lula aí para mostrar a hipocrisia de quem hoje está governando o país. Vamos rodar o vídeo. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Ele ficou até sem graça. Quantos anos vocês passaram ouvindo Acho que tá. dizer que o Maduro era um homem mau? Já deu para entender, né? Tá aí, é revoltante. Vamos para os nossos quadros do programa. O primeiro quadro para a reta final do Ele Não. Esqueçam, parem de reclamar do Brasil. Afinal, o amor venceu o ódio. Gustavo tá lá no grupo. O amor venceu o ódio no nosso grupo de WhatsApp do Ele Não. Mensagem enviada agora há pouco. Eu mandei 2 mensagens aí. Esse é o quadro do O Amor Venceu o Ódio. Então, assim, como nós somos o primo rico da América, né? Bolsonaro deixou todo mundo endinheirado, Bolsonaro controlou a inflação,
ajeitou toda a casa, então agora nós temos dinheiro. E se nós temos dinheiro, nós podemos novamente ver matérias como essa. Matéria de 4 meses até desse ano já, né? Lula confirma a dívida de Cuba e Venezuela com o BNDES e culpa Bolsonaro por atrasos. Pô, Bolsonaro! Foi o Bolsonaro que não pagou o Brasil, pô. Não, o Bolsonaro não mandou boleto, por isso que eles não pagaram. Como é que o Bolsonaro queria que eles pagassem se não mandou os boletos pros homens, cara? Sempre bom lembrar que a gente tinha como garantia da dívida charutos cubanos. Charutos cubanos, a dívida de Cuba, né? Pode parecer mentira, mas é verdade. É verdade. E agora para a Argentina estão dizendo as más línguas. Que é dulce de leche. Um Malbec, né? Um vinho Malbec vai ser bem. Ai. Podia colocar no mercado pelo menos para a gente cobrar. E o Haddad anunciou hoje, então, que ia sentar com o Maduro para renegociar essa dívida, né? E conceder novos empréstimos. Aí, ó. Que beleza, só boas notícias. Eles vão pagar a velha e vão pagar o novo também. Só para voltar, Gustavo, vamos para a próximo quadro. Só um pouquinho, eu estou recebendo a mensagem aqui no ponto eletrônico. Oi? Tá. Ah, entendi. O pessoal da produção está me informando que realmente foi culpa do governo Bolsonaro não ter chegado à conta, porque foram os Correios que foram contratados e no governo Bolsonaro nem os Correios funcionavam. Funcionava na época do PT, agora eles estão acabando então com a privatização, vão de novo então gerenciar e os Correios vão ser uma beleza. O Bolsonaro erravam até o endereço, por isso que não chegou no gabinete do Maduro para pagar os boletos. Não foram intimados. Chegou o espaço que nós mais gostamos, o espaço da diversão. Tá divertido, Gilmar? Não, tá. Então vamos se divertir. O Gilmar já abandonou a diversão. Espaço do Mongolão! No espaço do Mongolão de hoje, não, calma, você não estava louco até agora, realmente o Gerson saiu e deu lugar pro Davis, que estava lá e veio para cá. Explicando, o Gerson teve um compromisso, teve que sair, né? Agradecemos a ele e o Neco que estiveram aqui no programa, e nós então fizemos a recomposição da mesa, como tradicionalmente acontece. Para celebrar esse momento, o espaço do Mongolão, e o primeiro Mongolão, ele não esteve aqui até hoje. Aliás, tem bastante Mongolão anônimo hoje, né? Mas esse aqui já entrou para lacrar, e ele começou querendo lacrar quando ele disse o nome dele. Vem pra cá, Luan, vai pra Cuba! O perfil dele é Luan vai pra Cuba, né? E aí ele escreve o seguinte, né? Tá aí, o Gustavo vai botar na tela. A música Vira Vira do Mamonas Assassinas narra um estupro coletivo, mas vocês não estão preparados para essa conversa. E aí o Elon Musk acabou com os dias de tranquilidade desses mongolão e permitiu agora que as mensagens sejam checadas. E aí teve alguém que escreveu o seguinte, ó. A canção é uma referência ao cantor português Roberto Leal e a canção Arrebita, lançada no início dos anos 70. A letra é inspirada numa piada do humorista Costinha, que conta a história de um português que foi convidado para uma orgia. Aí, que lacrada, né? Ai, Elon Musk. É, ninguém tá mais escapando ali. A esquerda tá de cabelos em pé. E por falar em universidade, o nosso próximo mongolão, eu não vi que lugar que é. Não, Gustavo. deixa eu só complementar a mongolice. daquele ali. Luan vai Tá. para Cuba e aí Ótimo. eu não sei se foi o Peter Jordan ou o Daniel Scott, sei que um dos dois, porque ele estava implorando que alguém pagasse a passagem, que ficam gozando, vai para Cuba, ele botou para isso. E aí um desses dois aí estavam, né, querendo fazer um planejamento e tal, um estudo, e disseram que pagariam a passagem para ele para ir para Cuba, mas que ele tinha que morar lá. E aí ele disse que não, para morar não, só se fosse para ficar lá uns dias para fazer turismo. Daí disseram, não, é um experimento, tu tem que ir e ficar morando lá e tal.
No mínimo 2 anos. Ofereceram pra ele. E aí ele correu, né? Não é bobo. Ele é esquerdista, mas não é bobo. Né? Ele só tá no quadro do mongolão porque ele sabe os benesses da vida, né? Ele tá só atirado nas cordas, né? Aí, e o nosso próximo mongolão, um mongolão institucional liderado por pessoas que deveriam pensar em desenvolvimento cerebral, desenvolvimento de país, mas acabam se preocupando com pautas que talvez não tragam tanto benefício assim para o país enquanto desenvolvimento. Talvez. Vem pra cá, Instituto Federal! Não sabemos de onde é o Instituto Federal, mas ouçam este absurdo. Instituto Federal em RuPaul's Drag Race. Sim, a gente fez oficina de drag com os alunos e as alunas. Teve até coroação de aluno que fez drag pela primeira vez. E até professora fazendo drag. Olha, essa é a Márcia, outra professora e também minha coordenadora. No sábado letivo, a gente dividiu os alunos e alunas em grupos e cada grupo teve que criar uma persona drag. Precisavam criar a história da drag. É sério, teve muita coisa genial. Seu nome, a maquiagem, o figurino e ensaiar uma performance de lip sync da música Rajadão, pra valorizar a nossa cultura drag brasileira. Nossa principal drag jurada foi a convidada Anastácia. E também rolou a ajuda da Lola Rios, outra drag que também é uma pessoa que estuda no campus. Depois do desfile, que tava incrível, teve até Drag King, a gente escolheu as drags mais lacradoras pra fazerem o lip sync e disputarem o título de drag estrela do Instituto Federal e receberem também um kit gay, o meu livro e vários outros brindes. Eu e as outras pessoas juradas decidimos que todas iriam dublar a música final, porque todo mundo foi incrível. E aí a gente escolheu a nossa vencedora, que nunca tinha feito drag na vida. Eu fiquei muito emocionado, porque se eu tivesse tido um evento assim no meu ensino médio técnico, eu teria sido um adolescente com vontade de viver e não de perder a minha vida. Drag é arte, é cultura, é criatividade, envolve dança, teatro, música, noções de mídia. Não é um perigo pra ninguém. Esses são nossos sem comentários. As nossas instituições. Sem comentários. Não. Isso é um direito de cada um. Não. O problema todo é o ambiente, né? É por isso que nós não temos prêmio Nobel. Sim. Eles estão lá. Não, eles fazem o que eles querem, Gilmar. Mas eu escrevi aqui, ó. Sábado letivo. Contou como hora-aula. Esse é o grande problema. O problema não é o que eles fazem. O que eles fazem pode fazer o tempo inteiro. O problema é tirar a hora-aula para fazer isso aí, enquanto nos outros países as pessoas estão lá estudando para se formar em excelência. Imagina se for na Universidade da Bahia, que eles já estão diminuindo a carga horária e contar como ano letivo isso aí. E no resto que eles estão contando, eles usam isso para matar tempo, né? Então... Aí, Instituto Federal do Mongolão, agora tem outros, né? Um dos medos agora é o Mongolão aqui? É essa aqui? O Mongolão é o... Essa aqui. K-pop. Não pode falar ainda, calma, nós vamos anunciar. Vou te deixar anunciar essa. Essa aí. E agora, pela primeira vez aqui no Espaço do Mongolão, vem pra cá! K-pop pela reunificação. Como símbolo da Coreia do Norte! Ele está defendendo a reunificação das duas Coreias. Sim, o emoji com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Vamos lá. Não, tu imagina, Gilmar, o cara chegar num nível que ele bota as bandeiras como se ele fosse que nem o Lula que achava que ia resolver a guerra da Ucrânia com uma cervejinha. Tomou uma... Então, O que ele falou, Gilmar? Ele levou uma verificada ali do Twitter porque ele estava dizendo que a Coreia do Norte não cobrava nenhum tipo de imposto, né? E aí o Twitter disse que não é verdade, né? Possui impostos sobre o faturamento como uma das principais formas de arrecadação, assim como impostos sobre vendas. A Coreia nega que suas contribuições sejam consideradas impostos. Claro, né? É o regime, né? Não. Mas aí ele quer contestar, ele não viu que ele não quer perder, né? E aí então ele largou um outro, né? Essa nota aqui está errada e induz o leitor ao mesmo erro. Existe uma diferença entre imposto e tributo. Imposto é apenas um dos tipos de tributos. Existe uma diferença entre imposto e tributo. Imposto é apenas um dos tipos de tributo. Ele faz a própria checagem. Ele faz a própria checagem. Nessa aqui ele não precisou nem do Twitter checar, né? Ele tenta desmoralizar depois, ó. O sujeito registrado como contribuidor do Twitter Notes
faz uma nota promovendo desinformação. Sendo que todos, ou quase Ele é a todos os própria tweets... checagem. Não, quase todos os tweets dele são feitos são tweets oficiais, informações oficiais do governo da Coreia do Norte. Ou seja, mais propaganda do governo. E ainda ele vem no final, ó. Aí ele bota ali, ó. E aparentemente não há nada a ser feito com relação às checagens, né? O sujeito simplesmente colocou uma desinformação grandona em nosso tweet. Bem problemática essa ferramenta, hein, Lucas Antônio? Concordo com Ele chamou alguém para ajudar ele, né? checagem. Elon Musk tá... Não, eu achei fantástico esse aqui, ó, né? Existe uma diferença entre imposto e tributo. Imposto é apenas um dos tipos de tributos. Ele se auto-checou. Que absurdo. E temos uma última mongolona, uma vizinha da América Latina. Tá no próximo ali, ó. Ali ela. Aqui a mongolona aqui, ela é um pouco diferente, né? Porque a mongolice é a manchete. Sim. Sim. E aí, mas eu queria ver a cena, né? Eu queria ver a cena. Quem que tu atribuiria que seria a mongolona dessa? Aí tá difícil. É uma dupla Meu Deus. difícil aí. É. Então eu vou tentar criar aí quem é o quadro do mongolão de agora. Quando o Gustavo puder colocar, me avisa que eu anuncio. Vem pra cá, eleitores da Dilma e da Cristina Kirchner! Ai, vamos lá fazer o quê? Fazer a minha culpa, né? A mongolice tá ali, ó. A Argentina vai pedir ajuda para a Dilma. A Dilma, que quebrou o Brasil. Não, mas é que a Dilma tá com o cofre agora. Mas ela vai ajudar quem a salvar a Argentina? A Cristina Kirchner só vai pedir dinheiro, Gilmar, não conselho. A Dilma vai fazer o que a Dilma vai conseguir nisso aí tudo? É quebrar o banco e a Argentina, só isso. A quebradeira é dupla. Ai, meu Deus do céu, é a piada pronta, E Gustavo, pode botar a nossa trilha sonora que chegou o momento da emoção. Foi bom enquanto durou. Pode botar a vinheta. Coloca a manchete aí pro Éder se emocionar mais ainda. Tem a ver com o nosso programa de hoje. Para você que também tem saudades do Bolsonaro. Tá aí, ó. Foi bom enquanto durou. Bota na tela, Gustavo. Correio do Povo, lá de 2022. Impedido de entrar no Brasil, Maduro não virá a posse de Lula. Portaria assinada em 2019 pelo governo do presidente Jair Bolsonaro impede a entrada do político venezuelano no Brasil. E agora ele é recebido com honras militares. Que destino. É o Maduro que veio num avião disfarçado, né? Sim. Vocês acompanharam isso? Ele veio num avião que tinha escrito lá Conviasa, né? Ele tem medo, o avião pode ser abatido. Inclusive ele veio com escolta de um outro avião não identificado, inclusive. Escoltou ele até o Brasil. Tá bem tranquilo. Tá bem tranquila a viagem dele. Inclusive, a Bia Kicis, o Zé Trovão e o Gustavo Gayer entraram com um pedido, apresentaram um documento para a Embaixada dos Estados Unidos pedindo a prisão dele, dizendo que ele estava no Brasil e podiam prender ele, né? Mas a gente sabe que não vai acontecer, porque o Gerson falou agora há pouco, a nova conjuntura política, ela não vai permitir essa liberdade para o povo venezuelano. Estamos encerrando mais um esse Elenão Especial Venezuela, nesse programa gravado, um programa diferente. Nós te agradecemos por compreender essa situação. Mas foi uma aula aí sobre política, geopolítica, Venezuela, liberalismo, conservadorismo. O Gerson realmente é transformador conversar com ele. A gente sempre abre a mente toda vez que conversa.
Gustavo Gislene, muito obrigado mais uma vez pela recepção. Até sábado que vem, dia 17. Teremos convidado, né, Gustavo? Dia 10, perdão. Isso aí, dia 10, professor Hermes, convidado especial, vai participar do nosso programa diretamente de São Paulo. Ele que é um grande influenciador lá na região de São Paulo a respeito do liberalismo, e ele também tem formação católica. Vai ser bem interessante, porque ele faz programas também no canal dele a respeito disso, tentando disseminar as realidades que são distorcidas, e acho que vai ser bem bacana. Até o próximo sábado, dia 10, então. Maravilha. Gilmar Facchini, muito obrigado. Até sábado que vem. Obrigado, Éder, Davis, Gustavo, pela parceria, os nossos amigos que nos acompanham todo sábado. Né? Vamos lá, sem diversão. Né? O Gilmar Acabou, né, Gilmar? Acabou a diversão. Acabou a diversão. Acabou a diversão depois dessa. Davis Facchi, muito obrigado. Até sábado que vem. Obrigado, Éder, Gilmar, Gustavo, nossos queridos amigos. A presença do Gerson aí é sempre enriquecedora para o nosso programa aí. Tanto que a gente não consegue... Eu não falei praticamente nada, né? O cara não fica prestando atenção e querendo aprender cada vez mais. É verdade, é verdade. Até semana que vem. Muito obrigado pela tua audiência. Se tu puderes, vai lá, curta, compartilha, para que nós possamos ganhar relevância. O YouTube, ele precisa dessa interação. Comente também. Quanto mais comentários, mais interação nós vamos, mais relevância nós vamos ganhar. Assim como no Facebook. Né? Lembrando que nós sempre trazemos as pautas da semana de forma responsável. Notícias verdadeiras passadas de modo responsável, mas com o bom humor necessário para alegrar um pouco a vida, porque entendemos que não é preciso estar sério para falar de coisas sérias. Até lá! Ele não. Bom dia!